Olá, queridos, paz de Cristo. Esther, uma líder perspicaz. Nessa revista, nessa aula, uma aula primorosa, você verá como Deus usou esta mulher, Esther, de modo primoroso, ao ponto de livrar o povo judeu, o povo de Israel, o povo judeu, de ser exterminado por conta de uma ação nefanda, de uma ação cruel, de uma ação maligna de Amã, o Agagita, que desejou exterminar o povo judeu. E você também entenderá que Deus nos prepara, Deus nos projeta, nos forja para momentos oportunos, para que então possamos exercer com excelência o que Ele nos dera, para que o seu nome seja glorificado. Não foi diferente na vida de Esther. A história dela é uma história que começou de modo doloroso, tornou-se uma pessoa órfã e foi criada por Mardoqueu, o seu tio, e ela jamais pensaria, imaginaria que se tornaria rainha do maior império de sua época, o Império Medo-Persa. Depois que Assuero, o imperador da ocasião, ele promoveu uma grande festa no seu reino para mostrar a suntuosidade do seu reino, uma festa longa, uma festa de 180 dias, a rainha Vasti, rainha de então, se recusou a obedecer. E por conta disso, começou-se a promover um concurso para escolher a nova rainha que iria substituir Vasti. E nesse processo todo, de modo habilidoso, como Esther Hadassa, então nome judia muito bela, muito bonita, acabou ganhando o concurso e tornou-se a rainha do Império Medo-Persa, para exercer um tempo de livramento. Deus é aquele especialista em forjar a nossa vida, a nos preparar para um momento que Ele designou para nós. Se não fosse a vida de Esther, os judeus seriam exterminados, porque um homem que era o segundo maior homem do reino Medo-Persa, chamado Amã, um Agagita, um descendente amalequita, que já possuía no coração toda uma aversão contra os judeus, essa aversão fora aguçada, potencializada por conta de Mardoqueu não se inclinar para ele, porque Mardoqueu, enquanto um judeu, jamais iria se inclinar para qualquer pessoa, porque é da formação do povo judeu somente se inclinar e se dobrar diante de Deus. Amã tornou-se, ficou irado e desejou matar a vida de Amã, não somente de Amã, não somente de Mardoqueu, mas também de todo o povo judeu. E em função de uma artimanha que Amã fizera, convencendo o rei Assuero a decretar a extinção do povo judeu, nesse contexto, depois de um grande alarido, Mardoqueu conselhou Esther a buscar a Deus, se colocar em posição para falar com o rei, e de modo muito milagroso, Esther entrou na sua presença, não fora por isso exterminado, o rei estendeu o seu cetro, e ele então começou a trabalhar de modo sábio, de modo, de fato, antenada, a preparar um terreno, um cenário favorável para que o rei fosse favorável a ela. E nesse favorecimento, ir de encontro, desfazer, anular ou buscar uma saída contra o decreto assinado de extinção do povo judeu. E nessa ideia, aqui eu acho maravilhoso, já vou caminhar aqui para o final, é que Amã, ele queria sempre ter uma posição privilegiada. E nesse contexto, o rei Assuero, depois de ler as crônicas, ler as memórias registradas sobre ele, lembrou-se de uma ação que Mardoqueu fizera lá atrás. Mardoqueu informou que havia uma conspiração de eunucos que queriam ceifar a vida do rei. E depois que o rei perdeu o seu sono, já uma ação divina, ele perdeu o seu sono, relembrou o que fora feito, perguntou o que foi feito para premiar, para agradecer o que fizera Mardoqueu. Disseram nada. Então o rei, recebendo naquele momento Amã na sua casa, o rei perguntou: o que deve fazer o rei
para honrar aquele que o rei agrada. Naamã pensou que fosse para ele, aí deu todo o caminho. Ó rei, que ele seja vestido das vestes reais, e que se ponha sobre ele a coroa, e que ele monte no cavalo do rei, e que o segundo do reinado conduza e diga: isso é o que o rei deseja fazer, aquele que o agrada. De sorte que pensava que era ele. E então o rei deu a palavra: faça isso com Mardoqueu. Uma situação de fato. Aí começa toda uma ação. E nessa esteira, Esther, depois de tantas ações, diz ao rei que o seu povo judeu estava passando uma fase complicada, que seria exterminado. E quem era o teor, a fonte de tal extermínio? Amã. E aí vem uma sentença maravilhosa. O próprio rei mandou que Amã fosse enforcado na forca de quase 20 metros que ele havia preparado para Mardoqueu. Não somente Amã fora pendurado nessa forca, até os seus 10 filhos, depois de morte, também foram ali pendurados, para mostrar o seguinte: que Deus é o Senhor de tudo e que não existe liderança, não existe ministério ou ofício que seja frondoso, frutífero, se não for para a glória de Deus, para o seu engrandecimento. O que fez Esther uma rainha grandiosa foi exatamente se alinhar, aceitar o que Deus havia estabelecido, e nessa ação poderosa livrou não somente a sua casa, a sua própria vida, mas também o seu povo. O grande líder, o líder perspicaz, é aquele que percebe as oportunidades, atua para que tal atuação se reverbere ou atinja as pessoas com as quais ela é responsável. Deus levantou Esther para livrar o seu povo. Deus também te levantou para abençoar a tua casa, a sua casa, abençoar a sua igreja local, abençoar as pessoas com as quais você se relaciona. Você foi levantado por Deus para fazer a diferença no seu tempo e na sua geração. Esther marcou o seu tempo, marcou a sua época, promovendo uma das maiores libertações e livramentos para o seu povo. E Deus também quer fazer isso com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Portanto, fique atento e perceba os caminhos e aja com sabedoria para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima.